No Semeando com Jesus de hoje, falaremos sobre o livre-arbítrio. Traremos então uma mensagem do benfeitor de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que nos traz a seguinte história. O discípulo procurou o instrutor cristão e pediu-lhe um parecer sobre a liberdade. O nobre amigo, de coração marcado pelas experiências do mundo, pensou por longos momentos e respondeu: se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que quiser, o que gostas. Mas, se já aceitastes as lições do Mestre, está livre para fazer o que deves. Abro agora a mesa para quem quiser contribuir. O Kardec, Regina, quando traz no Livro dos Espíritos a questão 643 sobre o livre-arbítrio, os espíritos responderam, através desta codificação magnífica, que sem o livre-arbítrio nós seríamos máquinas, então. E que o livre-arbítrio me dá a liberdade de pensar, e se me dá a liberdade de pensar, eu tenho igualmente a de obrar. A liberdade é a oportunidade e o amor de Deus em nossas vidas, porque no momento em que nós já conseguimos distinguir o bem do mal, nós já começamos a trabalhar. Então, o obrar é o trabalhar. Então, o livre-arbítrio é a oportunidade de eu abrir caminho na vida, fazendo as escolhas mais acertadas. Sabemos que é uma caminhada longa. Por isso, quando nós amadurecemos na nossa idade terrena e amadurecemos como espírito, começamos a compreender um pouco mais o que é o livre-arbítrio. Mas também existe uma comunhão de outras situações: estudo, entendimento, amadurecimento e a vivência. E chegará um momento em que não faremos somente escolhas boas. Então o livre-arbítrio é aquele momento do espírito, de poder fazer as escolhas que ele acredita serem as mais acertadas. Isso aí, Martina. Fez uma boa ressalva, porque quando você disse que o livre-arbítrio são as escolhas boas, eu já iria discordar, porque as pessoas também optam por escolhas erradas. Exatamente, seguindo o Evangelho e detectando quais são os erros e acertos, sim, o livre-arbítrio, então, se beneficia desse conhecimento dos estudos, como nós sempre dizemos, né? São necessários, porque, na verdade, o livre-arbítrio nada mais é do que uma vontade da livre escolha. Claro que a livre escolha está baseada naquilo que nós conhecemos, e não conhecemos só deste plano. O livre-arbítrio possivelmente também traz em nós vivências de outras reencarnações, definindo aqui agora as nossas escolhas, os nossos direcionamentos. E outra coisa que você falou certo, sim, é que o livre-arbítrio dá às pessoas a decisão através dos seus próprios desejos, de pensamentos e ações. Você falou, você tem um pensamento e esse pensamento leva às obras, leva às ações. E não devemos esquecer também um outro detalhe bastante importante do livre-arbítrio, que ele pode estar submetido às pressões sociais. Muitas vezes nós estamos tomando decisões individuais para obter benefícios, para obter lucros, através dos movimentos sociais dos quais nós participamos. Então, há muita coisa que interfere no nosso livre-arbítrio. As nossas vidas passadas, as nossas relações e inter-relações sociais do meio em que a gente vive, e principalmente isso que a gente sempre diz aqui na doutrina: estudo. Temos que estudar bastante, chegar a conhecer. Quem está então na doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, tem todo o material, né, tem toda a instrumentalização para tomar as melhores decisões. Então aí sim, o livre-arbítrio passa a ser, digamos assim,
uma vontade da livre escolha baseada no rumo certo, nas decisões certas. A influência do meio, sim, é forte. É forte. É muito forte. Mas nós devemos lembrar também que todas as decisões que o espírito, encarnado ou desencarnado, tomar, então, tendo o seu livre arbítrio, ele terá consequências. Sim. Então, o chamamento do mundo realmente pode me cegar. As ilusões, como nós já havíamos comentado aí num dos nossos trabalhos, vai me cegar diante da vida. E vai me conduzir, eu escolho um caminho que nem sempre é o acertado. Que não é acertado, das facilidades, isso, dos gozos terrenos, das portas largas. Das portas largas, né? Mas o livre-arbítrio tem um preço. Tem. E a vida, mais dia, menos dia, vai me mostrar, vai me direcionar um caminho que não é aquele que eu estou querendo, mas é o melhor. Então, a bondade divina, ela vai se apresentando na nossa vida dia a dia para construir esse ser edificado nos princípios, nas bases morais do Evangelho do Cristo. Das leis naturais. Muitas vezes o nosso egoísmo nos desvia dessas leis naturais. Porque, como você diz, nós nos deixamos levar pelos chamamentos materiais, pelos deslumbramentos, né? Isso aí deturpa, então, o rumo que a gente deve levar, o rumo mais acertado. Agora, seguindo as leis naturais, palavra do Pai, através do Evangelho, através do Cristo, certamente nós estaremos nos dando as melhores bússolas, os melhores direcionamentos. Mas como você disse, Martinha, nós somos livres para plantar, mas contudo somos obrigados a colher o fruto desse plantio. Então, se eu fiz escolhas erradas naquele momento por ignorância ou por simplesmente porque eu achei melhor aquela porta mais larga e quis seguir aquele caminho e optei por aquele caminho, talvez ainda com os olhos fechados para o Evangelho do Cristo, para essa realidade linda do Evangelho, né? Então, o meu fruto, o meu plantio não trará realmente uma boa colheita. E muitas vezes, como tu citaste, Paulo, esse livre-arbítrio, ele vai ter consequências, como a Martinha citou, e quando nós reencarnarmos numa outra existência, depois de tempos de erraticidade, o que vai acontecer? Nós vamos ter que pagar esta conta, porque nós semeamos. Então, às vezes, tem determinadas coisas que nos acontecem que são frutos justamente de escolhas que nós, no passado, fizemos. Pois é, o livre-arbítrio é sempre uma ação consciente. Então, quanto esta ação consciente estiver ligada às necessidades materiais, menor serão as possibilidades de errarmos, porque as escolhas materiais estão sempre flutuando ao sabor das circunstâncias do tempo, daquele momento. Uma coisa é boa hoje, amanhã já não é. Uma coisa é de se enaltecer hoje, amanhã é censurável. Então, se a gente depositar as nossas ações dentro desse espectro social, simplesmente, nós estaremos também sempre ao sabor dessas circunstâncias certas, mais ou mais erradas ou menos certas, do nosso tempo. E o que nós vemos é que o Evangelho, as leis naturais, elas são inalteráveis. Elas foram ditas, foram colocadas para a humanidade desde sempre. Estão aí, elas não se alteram. Seja qual for a realidade, em qual cultura seja, em qualquer tempo da humanidade. Quando a Regina traz este exemplo das escolhas equivocadas, e que mais dia menos dias eu vou ter que aprender, me ocorre lembrarmos então que não existe o castigo divino. Tu fala de leis morais, leis divinas, que é a mesma coisa. Sim. Se elas são imutáveis e são iguais para todos nós, então quer dizer que todas as minhas escolhas acarretarão depois numa consequência.
é o plantio, é a colheita, como falávamos. Então, a justiça divina não é punitiva neste sentido, Sim. de que eu errei, eu vou ser punido. Eu tenho que aprender com o meu erro. Grande oportunidade também do nosso Pai, Ele te deixa livre, mas mais dia, menos dia, eu tenho que aprender o caminho certo. Eu vou insistir no caminho do erro, do equívoco, dos chamamentos do mundo, que é mais fácil. Vivemos um mundo material, sujeitos à matéria. Então, esse chamamento é forte. Não quer dizer que vamos nos isolar da vida, mas à medida que nós amadurecemos e buscamos a compreensão do Evangelho, vamos entender o amor desse Pai nas nossas vidas. Então, todo o trabalho da construção desse orbe é para uma escola de aprendizes. Eu tenho que aprender, e vai ser no meu tempo. E Joana de Ângeles nos diz que a doutrina espírita nos esclarece tudo isso que nós conversamos agora. Que quando estamos na erraticidade, explicando aqui para os nossos ouvintes, que erraticidade é o intervalo entre as nossas encarnações, ou seja, quando estamos desencarnados, estamos no plano espiritual. Então, há um processo reencarnatório, um planejamento, uma escolha de gênero e de existências, e a natureza das provas que nós vamos passar. Então, tudo isso é uma programação encarnatória que é planejada, que ela nos é oportunizada. Então, vai depender daquilo que nós, quando estamos como espírito, porque daí clareia, cai o véu e a gente vê quantos erros a gente cometeu. E a gente quer resgatar esses erros. Então, o nosso livre-arbítrio lá, como desencarnados, é esse de ver realmente onde eu tenho que me corrigir e melhorar. Então, é feito esse processo reencarnatório com os mentores espirituais, com todos aqueles que estão aptos e foram designados pelo Cristo para fazer esse acompanhamento conosco, e aí nós viemos de novo, numa nova encarnação, cheios de livre-arbítrio e às vezes sem entender o porquê que determinadas coisas nos acontecem. Então, Regina, falando um pouquinho do livre-arbítrio também, o véu do esquecimento é a bondade divina, que nos dá a chance de uma nova vivência, ter uma chance nova de tomar decisões melhores, né? Mas baseado muitas vezes no nosso egoísmo, a gente acaba tomando decisões erradas, né? Até porque isso é um aprendizado, né? No passar dos anos, no passar das vivências, a gente vai evoluindo e procurando tomar decisões melhores, né? Baseadas mesmo no amor. E a gente estuda aqui na doutrina espírita, quando temos os nossos grupos de estudo, que quanto mais evoluídos formos, quanto mais conseguirmos escolher realmente o bom, o belo, como disse a Martinha, né, as escolhas que são fraternas entre todos, quanto mais trabalharmos isso, mais expandirá o nosso livre-arbítrio. Eu pensei o seguinte, Regina, essa expansão das nossas escolhas, que nós possamos fazer hoje já esta reflexão. Não esperarmos para a próxima oportunidade ou da próxima. Quase anjos. Reencarnação, lá a gente descobria que possamos cair em si, ainda nesta existência, nessa caminhada aí, desses anos que nós temos pela frente, de dias, de meses, não importa, mas que seja hoje esse reconhecimento do amor divino nos dando livre-arbítrio e nos percebendo então como alguém que precisa fazer mudanças, porque todos nós precisamos. Semeadores do Mestre Jesus, conscientes ou não, somos todos. A gente tem dois caminhos, então. O caminho material e o caminho espiritual. No caminho material, a gente sempre tem muitas decisões a tomar referente à nossa vida, referente ao nosso trabalho. Só que esse caminho material, ele está alargado. E a gente precisa também alargar o nosso caminho espiritual. Através do estudo, temos que aprender bastante para tomar boas decisões do livre-arbítrio também. Como é que a gente pode fazer isso, Martinha? Muito bem colocado o exemplo da Aline, porque o chamamento da vida terrena é maravilhoso.
E nós todos precisamos nos preparar cada vez mais para a vida que nós temos aqui em todas as áreas. Mas lembrar sempre que somos espíritos encarnados e que também precisamos, nesta mesma caminhada como matéria, nos descobrirmos e nos aperfeiçoarmos como espíritos. Onde esse campo muito alargado da matéria já está em andamento e o lado espiritual ainda está muito pequeno e pouco evidente. Eu vou fazer de que forma? Continuarei vivendo na matéria, porque é maravilhosa, esse planeta azul, esse presente que Deus nos deu, nos colocando aqui, mas eu vou buscar os ensinamentos do Evangelho, eu vou buscar os grupos de estudo, eu vou buscar leituras edificantes para compreender tudo isso que nós falamos até agora, para que eu possa ter essa percepção aguçada e identificar as escolhas que eu estou fazendo e se elas são boas ou não são boas. Se elas estão mais acertadas ou estão mais ou menos. E nesta caminhada, o que eu estou fazendo então para o meu crescimento e como eu estou tratando também aquele que está na caminhada comigo. Por isso, o livre-arbítrio é um presente de Deus para as nossas vidas, mas caberá a cada um de nós saber como direcioná-lo. Exatamente, e até porque este grande alforje chamado livre-arbítrio, nós temos todo esse aprendizado da vida material e este da vida espiritual. O grande segredo, o grande lance é fazer com que ambos estejam razoavelmente equilibrados.